compartilhar com vocês 3 coisinhas que aparecem aqui na nossa liturgia, de forma muito sucinta. A primeira delas tem a ver com esse convite de Paulo, da carta de Paulo a Timóteo, quando ele vai dizer para Timóteo: caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Que convite mais estranho, né? Um convite para que a pessoa possa se unir a uma dor, sofra comigo ou sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. E aqui eu queria retomar com vocês esses 2 sentidos de sofrer que Paulo coloca nessa carta a Timóteo. Este primeiro sofrer, né, se a gente procura lá no texto grego, está a palavra patos, né, de paixão. Então a gente poderia pensar que quando Paulo convida a sofrer pelo Evangelho, a primeira coisa que poderia ser evocada é realmente esse sentimento de apaixonamento, né? Quando a gente está apaixonado por alguém, a gente não tem um certo sofrimento. Vocês nunca passaram por uma paixão na vida? Já apaixonaram? Alguns continuam, né? A palavra patos, né, que gera a palavra paixão, é o que gera também, em português, a palavra patologia, não é isso? Enquanto doença, Platão falava que é o amor mais doentio que tem, porque ele é muito intenso. Então, quando Paulo fala, sofra comigo pelo Evangelho, ele está dizendo, em primeiro lugar, mais do que um convite ao sofrimento físico, apaixone-se pelo Evangelho, mas ao mesmo tempo, esse apaixonar-se pelo Evangelho vai causar vamos dizer assim, uma consequência, que é a consequência de toda a paixão, o sofrimento. E esse sofrimento que vem, em primeiro lugar, por pensar que outros não estão apaixonados pelo Evangelho. E em segundo lugar, porque quando nós estamos engajados pela paixão em algum processo, o sofrimento é natural. E no segundo sentido do sofre comigo pelo Evangelho, é um convite que Paulo nos faz a unir as nossas dores às dores de Cristo. O que nós celebraremos na Sexta-feira Santa? A Sexta-feira da Paixão. Vocês já observaram que a Semana Santa está cheia de paixão? A gente fala paixão de Cristo, Sexta-feira da Paixão, sim ou não? Pois é, essa palavra ela faz parte do nosso vocábulo cristão, né? A gente fala de paixão de Cristo, um Deus apaixonado, tão apaixonado por nós, que ao acolher a nossa carne, sofre por nós. Paulo, quando faz esse convite, portanto, é um convite muito mais profundo do que simplesmente abraçar um sofrimento vão. É esse sofrimento próprio, vamos dizer, de alguém que está amando, né? E que, portanto, assume as consequências deste amor, né? Todo cristão sofre quando vê, por exemplo, o cristianismo vilipendiado. Todo cristão sofre quando vê a sua fé jogada às traças. Todo cristão sofre verdadeiramente e se une à cruz de Cristo quando percebe que não consegue ser tão bom quanto deveria ser, não é verdade? O cristão verdadeiro, ele sempre sofre porque ele sabe que ainda não chegou à perfeição. E por último, este evangelho tão bonito que é o evangelho da transfiguração. E aqui eu queria, antes de falar da transfiguração, citar este versículo 7b. Depois da transfiguração, Jesus olha para os seus discípulos assustados e vai dizer uma palavra que hoje eu gostaria que tocasse o seu coração nessa quaresma. Nesta quaresma, o Senhor fala o mesmo que disse aos seus discípulos na montanha: levantai-vos, não tenhais medo. Este é o convite quaresmal. A transfiguração, ela, vamos dizer assim, acontece num momento muito central da vida de Jesus, no Evangelho de Mateus, em que ele está caminhando, né, para o finalzinho do seu ministério e vai sofrer a paixão e a cruz. E ela tem muitos simbolismos, mas eu gostaria de tomar um especialmente. A experiência da transfiguração não é a experiência simplesmente dos discípulos, né, que ficaram apegados àquela montanha lá e àquele texto. A experiência da transfiguração é a experiência que a igreja quer que nós vivamos na quaresma, a cada Santa Missa. Eu sempre digo isso quando eu tenho a oportunidade de trabalhar este evangelho, que a gente precisa retomar a experiência da transfiguração a partir daquilo que ela significa em sua palavra, né? Transfigurar seria ir para além da figura, é um descolamento ou um deslocamento da figura.
E numa sociedade em que as pessoas vivem a partir da imagem e da figura, o exercício da transfiguração é extremamente difícil. Nós estamos colados, apegados à nossa figura, né? Então a gente podia jogar um pouquinho com essa palavra, né? O pecado nos desconfigura. Jesus nos configura com a sua paixão. E essa configuração nos chama a uma transfiguração, que seria ultrapassar a figura deste mundo, ultrapassar a imagem. A experiência espiritual verdadeira que nós temos na Eucaristia e na Quaresma nos lança para uma transfiguração. Agora, essa transfiguração, ela causa, né, de alguma forma, uma consequência, ela tem uma consequência direta na nossa vida, que é, depois de passarmos pela transfiguração do Evangelho, na Santa Missa que nós celebramos, na Quaresma que nós vivenciamos, nós somos também convidados a transfigurar a nossa realidade. E aqui, para terminar a homilia, que é realmente bem breve hoje, eu queria colocar para vocês a mesma provocação que eu coloquei durante essa semana nas confissões, que eu atendi várias, né? Cada padre atendeu muitas confissões essa semana e coloquei no retiro também. A experiência da Quaresma é uma experiência de transfiguração. Jesus quer que nós realmente possamos ir para além das figuras, né? E as práticas quaresmais do jejum, da oração e da esmola nos convida a viver essa transfiguração. No confessionário, outro dia, eu sempre que termina a confissão, eu pergunto assim: qual que é a sua penitência? O que você está fazendo na Quaresma? Ai, padre, eu cortei o chocolate e o refrigerante. Aí eu perguntei assim, né? Em que isso te transfigura? O que muda cortar o chocolate e o refrigerante? Quaresma não é dieta. Tem gente que está fazendo dieta quaresmal. Não se esqueçam que a Quaresma, ela tem 3 elementos: oração, então não adianta cortar o refrigerante e não rezar; jejum, né? Que aí vocês podem fazer o jejum não só de chocolate, mas eu brinquei que tem gente que precisava receber a cinza na língua e não na testa, né? Pode ser vários jejuns que vocês podem fazer. E a caridade. Em que cortar o refrigerante vai transfigurar a vida da sua esposa? Ou do seu filho? Que bem que você está fazendo para o seu filho, para o seu namorado, cortando o refrigerante? O padre, como o policial, como o psicólogo, o professor, o pai tem um papel chato. Sabe qual que é o papel chato? Colocar as coisas nos seus devidos lugares. Tem gente que não faz jejum, faz dieta. Que o jejum disciplina o nosso corpo, e nós falamos isso no retiro. Quem perdeu, perdeu. E é importante, porque ele tem a dimensão de disciplinar o nosso corpo. O jejum fala, né? Olha, de alguma forma a gente precisa retomar esse ditado popular de que a gente come para viver e não vive para comer, não é isso? Então o jejum é importante para disciplinar o nosso corpo. Mas quando nós reduzimos o jejum à disciplina do corpo, nós não estamos vivendo a Quaresma, nós não estamos transfigurando vidas. Então, meus irmãos, a Quaresma não é tempo de fazer, não é um tempo que a igreja propõe para vocês fazerem dieta, não. Quaresma não é dieta. Tem muita gente que aproveita a Quaresma para fazer uma dietinha, tá bom. Isso é muito egoísta, egocêntrico. O jejum de refrigerante faz bem para mim, mas faz bem para o seu esposo? O jejum que você está fazendo de cortar algumas coisas, está fazendo bem para as pessoas que estão do seu lado? Você está transfigurando vidas do seu lado? A sua transfiguração causa mudança efetiva na sua casa? Vamos parar de balela. Mudança efetiva. É mudança, eu não estou falando de metanoia, de conversão. Então esse evangelho da transfiguração dá um puxão de orelha na gente. Como a gente está ainda no segundo domingo da Quaresma, dá tempo de rever os nossos jejuns, não é verdade? Quaresma não é para fazer, como eu disse, dieta. Então, revejam as práticas quaresmais e façam uma pergunta: em que essa prática quaresmal está me ajudando verdadeiramente a ser melhor pessoa? E aí eu reforço e termino com isso. Esse ser melhor pessoa tem que trazer uma mudança efetiva para o seu ambiente. Se não transfigura a sua esposa, se não transfigura o seu ambiente de trabalho, se não transfigura a sua namorada, o seu namorado, se não transfigura o seu amigo,
não é a experiência evangélica. Ponto final, não tem blá blá blá, que é isso. Não tem que discutir. Porque o evangelho e a vivência do evangelho causa imediatamente uma metanoia, uma mudança, uma conversão, não somente naquilo que seria, né, a minha pessoa, mas em relação, vale aqui a redundância, às relações que eu estabeleço, né, com os meus ciclos mais próximos. Então, que o Senhor nos ajude a viver verdadeiramente uma experiência de transfiguração e que esse apaixonar-se por Cristo possa também ressignificar os nossos sofrimentos diários. Este é o nosso desejo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.